Nós temos o prazer de registrar a presença aqui do professor José Pascoal Rossetti, um dos economistas mais conceituados do nosso país, um grande teórico de ciências econômicas, consultor de empresa e autor de vários livros muito importantes e muito utilizados, intensamente utilizados nas faculdades brasileiras de economia. Nós gostaríamos de conversar com o professor Rossetti sobre economia brasileira e mais alguma coisa. Nossa primeira pergunta ao professor Rossetti: o que ele vê em termos desse assunto tão na moda? Será que é um assunto que está simplesmente na moda ou tem algum fundamento? Nós estamos realmente marchando firme para a hiperinflação, professor Rossetti? A hiperinflação é um estado de descontrole total da economia, arrastando com este descontrole a coesão e o tecido social como um todo. Eu acho um pouco de irresponsabilidade nós ficarmos todos colocando um pouco de lenha na fogueira da hiperinflação. Trata-se de um fenômeno desastroso, de consequências imprevisíveis, que no nosso caso pode levar a um badernaço e a confrontações sociais, quem sabe até um estado muito próximo do que se convencionaria chamar de uma guerra civil. Explicando isto melhor, uma hiperinflação se caracteriza pela não aceitação de quaisquer formas de moeda em transações econômicas. Isto levaria, portanto, a um colapso transacional. Numa hiperinflação, as pessoas não aceitam a moeda e, portanto, não querem se desfazer de suas formas de ativos reais, sejam quais forem estes. Numa sociedade como a nossa, onde temos pelo menos 6 centros de alto adensamento demográfico, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Recife, Belo Horizonte, etc., uma hiperinflação levaria a uma baderna total de nossa situação. O rico se safa da hiperinflação, sacando rápido os seus ativos financeiros. O pobre, saqueando rápido. Primeiro o supermercado da esquina, depois a despensa do vizinho. É um estado, portanto, de total descontrole que pode levar a consequências hoje imprevisíveis, entre as quais a própria desintegração político-administrativa do país. Eu não acredito que estejamos à beira deste fenômeno, até porque o governo está voltando a reindexar a economia e a reindexação é uma salvaguarda contra o estado hiperinflacionário. É preciso muito cuidado e muita cautela com lenha na fogueira neste assunto. Professor Rossetti, o ministro da Economia está trabalhando numa linha que nós poderíamos chamar de linha ortodoxa, isto é, juros altos, salários muito comprimidos e um pacote fiscal que está sendo estudado no Congresso. O senhor vê esse como um caminho justo, correto, para evitarmos um problema maior, uma crise maior no país? O Brasil, desde a Constituição de 88, não tem chances de fazer um choque ortodoxo ou um ajuste ortodoxo com todos os seus componentes tradicionais. A última vez que foi feito isto no Brasil foi no período 64-67. Um choque ortodoxo se caracteriza por compressão da oferta monetária, por contingenciamento do crédito, por um aperto nas contas cambiais, sem precedentes históricos, dependendo do caso, também por arrojo em política de rendas, entre as quais os salários, mas, sobretudo, por um forte ajuste fiscal, que não só seja representado por aumento de receitas tributárias, mas, sobretudo, por drásticos e fundos cortes nos gastos do governo. Os gastos do governo não têm como ser cortados hoje, dados os contingenciamentos da Constituição para tal finalidade. Portanto, a nossa economia ortodoxa ela vai até certos limites, não é por inteiro. É um choque pela metade, é uma administração ortodoxa pela metade. Nessa conversa toda de choques e novas decisões econômicas, falou-se muito no plano K, do economista Paulo Brito. O senhor deve ter tomado, obviamente, conhecimento. E essa questão, professor Rossetti, a questão da junção da ética com a economia. Aparentemente, os planos econômicos brasileiros têm deixado a ética um pouco de lado, isto é, sempre favorecendo um dos agentes, no caso, o próprio governo. Como o senhor encara essa questão proposta pelo Paulo Brito, uma nova postura ética em relação à economia? Você não pode desvincular nenhuma ação econômica de seu conteúdo ético. Existe ética na própria posse pela moeda. Explicando isto melhor, um agente econômico que detenha uma cédula monetária em sua mão, ele tem com ela o direito de adquirir bens que esta sociedade produziu. Só há uma razão ética para a posse da moeda: ele ter contribuído para a produção dos bens que vai consumir.
Portanto, a simples posse da moeda implica numa atitude ética, aceita pela sociedade e pelo seu detentor. Você não pode desvincular a economia de ética. Sobretudo, ética na administração dos negócios de Estado. Se você observar bem, os dois candidatos que chegaram ao segundo turno das eleições presidenciais no Brasil tinham estratégias completamente diferentes para a condução do processo econômico. A esquerda falava no modelo de introspecção distributiva, a direita no modelo de integração competitiva. Mas os dois candidatos eram bastante iguais num aspecto. Eles pregavam a moralização dos negócios do Estado. O discurso do atual presidente, quanto aos seus propósitos estratégicos de integração competitiva, de antes de posse e no exercício do governo, é rigorosamente igual. Mas a conduta ética de seu governo está completamente diferente das propostas éticas com as quais ele assumiu o poder. Você não pode desvincular uma coisa da outra, senão não há política econômica que pode levar a bom termo qualquer nação. E essa questão do Plano K, professor, o senhor quer comentar alguma coisa da proposta do Paulo Brito? O Plano K, elaborado não só pelo Paulo Brito, mas também pelo Paulo Rabelo de Castro, pelos dois Paulos, né? É um plano que propõe um ajuste de contas profundo entre todos os agentes que, de alguma forma, se encontram interendividados no país. Se você fizer uma compensação de todas estas dívidas, pode levar a um saneamento financeiro do Estado e, por esta via, a conseguir uma margem de manobra maior para o exercício da política econômica. É um ajuste de contas de muito boa qualidade. Eu não concordo absolutamente com o presidente quando ele disse tratar-se de coisa menos séria ou menos oportuna. É um plano oportuno, de boa qualidade, que deveria ser levado a sério por um governo que poderia fazer um ajuste de contas entre todos os agentes da economia e sanear-se financeiramente. O senhor mencionou a palavra ajuste. Professor Rossetti, existe uma necessidade quase que imperiosa que se faça um ajuste no governo. Isto é, o governo pare com desperdícios absurdos, transferências a fundo perdido, incentivos fiscais um pouco sem sentido e 300 mil funcionários ociosos, etc. É uma boa discussão. Como o senhor vê a possibilidade de um ajuste do Estado? Esse ajuste pode ser feito num médio prazo ou somente em 18, 24 meses? Quando nós conversamos na questão anterior sobre choque ortodoxo, eu deixei claro que o nosso choque ortodoxo vai até um certo ponto. O ponto em que ele é impedido de ir à frente pela impossibilidade do exercício de uma política fiscal rigorosa na condução das contas de governo, notadamente de despesas. O governo pode fazer o choque fiscal que pretender, no âmbito da receita, mas no âmbito da despesa ele terá enormes dificuldades. Você não pode ajustar as despesas de custeio do Estado, por exemplo, com a disposição constitucional da estabilidade do quadro de funcionários. Também não há possibilidade de fazer um ajuste fiscal mais rigoroso com pressões exercidas por empreiteiras de obras públicas, no sentido de ter obras a qualquer custo, em qualquer circunstância. Para fazer um ajuste desta ordem, o Estado tem que automoralizar-se, autodisciplinar-se. Esta, a meu ver, a questão central. É muito fácil fazer um choque ortodoxo no bolso dos outros, como foi feito em março de 90. No próprio bolso é bem mais difícil. Existe uma outra questão que é muito importante para nós aqui do sul do país, que é a questão do Mercosul. E alguns economistas andam até discutindo a impossibilidade do Mercosul, porque se trata de uma união de economias desajustadas. E não vai ser possível, há um grande ceticismo também em torno dessa questão. Como o senhor vê a viabilidade do Mercosul, professor Rossetti? Eu começaria a resposta a essa pergunta a partir de uma concepção mais ampla. Há duas palavras-chave hoje no sistema mundial. A liberalização, que implica a volta à economia de mercado, a desburocratização, a desregulação da economia e a privatização. A outra palavra-chave é a globalização. Por globalização, nós entendemos as uniões alfandegárias, a formação de grandes blocos econômicos. Isto está acontecendo na Nova Europa, na Nova Ásia e nas Américas, por enquanto na porção norte do continente. É inexorável. As nações, nos anos 90, dificilmente terão chances históricas se permanecerem isoladas na cena mundial.
Algum processo de integração deve ocorrer no Cone Sul. A questão maior, a meu ver, não é o fato de as economias estarem desajustadas. A questão maior é que nós temos no Brasil e na Argentina, por exemplo, interesses estratégicos simétricos. E a simetria dos interesses estratégicos torna o processo integracionista dificultado. Por outro lado, além da simetria estratégica, nós temos diversidades profundas em níveis de desenvolvimento e de crescimento econômico, entre, por exemplo, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Portanto, a diversidade de níveis de desenvolvimento econômico, somada à simetria dos propósitos estratégicos e das estruturas setoriais da economia, pode dificultar a formação do Mercosul. Ainda assim, algum processo integracionista, ainda que fira interesses setoriais, é inexorável nos anos 90. É o caminho do sistema mundial, pelo menos um deles. Faz parte do processo de globalização. Continuando o nosso bate-papo aqui com o professor Rossetti, nós temos mais algumas perguntas e queremos aurir um pouco mais da sua experiência enorme e da sua sabedoria. Professor Rossetti, nós temos observado que o presidente do BNDES, Eduardo Mondlane, é quase que uma voz isolada na execução da privatização. Como é que o senhor vê esse programa e por que está ocorrendo essa atitude, por exemplo, do ministro Marcílio, de estar um tanto omisso quanto ao processo, que é considerado pelo presidente como um processo vital para o seu governo? Como o senhor vê essa questão toda, como está? Nós estamos hoje, em todo o sistema mundial, caminhando para dois processos ligados aos papéis do Estado. Um deles é a desburocratização, o outro é a privatização. Isso está ocorrendo a nível mundial. Não só as economias do leste, que de alguma forma se libertaram dos processos coletivistas e de planificação central, que vigoraram desde o segundo pós-guerra, como as economias do Ocidente se anteciparam à onda privatizante. Isto ocorreu na Inglaterra e já está ocorrendo na França, ocorreu mesmo na Espanha socialista e em quase todas as economias mundiais. No leste nós estamos tendo hoje uma privatização que envolverá nada menos de 150 mil empresas e negócios. E os governos locais pretendem fazer isso no intervalo de aproximadamente 18 meses ou talvez um pouco mais. Mas centrando agora no caso brasileiro. O Brasil passou por um processo intensivo de estatização nos anos do milagre econômico, entre 1968 e 1980. Naquele período criaram-se no Brasil aproximadamente 500 empresas estatais nas esferas da União e dos Estados, considerando-se as matrizes e suas subsidiárias. O ritmo com que se estatizou a economia brasileira foi realmente vertiginoso. 500 estatais em aproximadamente 10 anos significa 50 por ano quase uma por semana. À medida em que nós passamos para um processo de estatização na economia brasileira, o Estado não teve recursos para bancar outros empreendimentos de natureza social. Ao mesmo tempo em que a estatização se processava, o Estado concedeu ao setor privado nacional amplos e fartos subsídios fiscais e de crédito, além de facilidades para ajustes cambiais no começo dos anos 80. Isto significou, no final das contas, a destinação de recursos para a constituição de um parque industrial no país, quer o do Estado, através de subscrição pelo Tesouro de ações estatais, quer o privado, através dos subsídios concedidos também pelo Estado. A dívida social, então, acumulou-se. À medida em que o Estado gastou recursos para essas finalidades, ele deixou de aplicar em alguns binômios básicos, de que são exemplo, educação-cultura, saúde e saneamento básico, justiça, segurança, defesa, etc. Agora, o mundo todo, e o Brasil também, está voltando à reversão deste processo. Através de um processo de privatização, o Estado passa a ter de volta os recursos que aplicou em seu braço empresarial e poderá então destiná-los para cobrir ou tapar os brutais déficits sociais que nós temos nos países em todos os campos citados. É evidente que se trata de uma proposta de governo profunda, reformista e que pode, de alguma forma, se não eliminar por completo, mas atenuar a nossa dívida social. Eu não entendo que o Ministério ou o próprio Ministro da Economia
esteja um pouco silencioso ou reticente ou não desejoso que esse projeto prossiga. Até porque o ministro Marcílio é conhecido no mundo todo, não só no país, na comunidade internacional, como um liberal por excelência. E o liberal, claramente, por questão doutrinária, não aceita a presença do Estado no sistema produtivo. O que pode estar ocorrendo é uma descrição muito exacerbada do ministro, não só no campo da estatização, como em outros campos também. Está me parecendo uma pessoa extremamente cautelosa. Em outras palavras, um estadista, que ele é, mas um diplomata exacerbado, de boca fechada o tempo todo. Mas eu tenho a impressão que em seu íntimo, em sua vontade, em suas concepções, em sua forma doutrinária de ver a coisa pública, a privatização, seguramente, é um dos pontos altos de seu pensamento. Professor, nós temos restrições de tempo, eu tenho mais 2 perguntas para lhe fazer. A primeira é sobre a questão educacional. Muitas pessoas dizem que a universidade brasileira está falida. O modelo universitário brasileiro não produz resultados, nós produzimos diplomas, muito pouca especialização. Os diplomas brasileiros não são reconhecidos nem mesmo na Colômbia. Como o senhor vê essa questão? Existe alguma solução de médio prazo para a crise universitária brasileira? Nós temos hoje no Brasil 2 fenômenos que eu diria contraditórios, mas de alguma forma intercompensatórios. A sala de aula deslocou-se da universidade para a empresa. Ao mesmo tempo em que as universidades estão com alguns de seus programas educacionais, pedagógicos, de formação profissional defasados, a empresa moderna no Brasil, multinacionais, empresa nacional, as próprias estatais, nunca investiram tanto quanto nos anos 80 em programas de treinamento de seu quadro de funcionários. Portanto, nós podemos dizer de alguma forma que as pessoas foram preparadas para o exercício de atividades produtivas. Foram treinadas, foram adestradas, foram recicladas. Essa é a verdade. Apenas que isso, lamentavelmente, não foi feito na universidade. Eu tenho a impressão que o caminho da universidade é tentar entrar no sistema empresarial, lá dentro, e coparticipar de uma forma ativa dos programas de reciclagem profissional que hoje se fazem neste país como nunca se fez. De tal forma que essa crise educacional, eu não sei se é uma crise educacional, é mais uma crise das instituições de ensino. A educação no Brasil é farta, apenas que não está sendo proporcionada pela universidade, isto é, por quem de direito. Professor Rossetti, tem uma última pergunta que vai interessar muito aos nossos acadêmicos. Há poucos meses nós vimos uma polêmica muito interessante em todo o país e alguns intelectuais e jornalistas importantes andaram desqualificando a profissão de economista e responsabilizando os economistas pelos males da economia, pelos problemas, pelos truques, pelos pacotaços. Como é que o senhor vê o papel do economista no Brasil nessa época? É uma profissão que deve ser desqualificada, segundo o jornalista Cláudio Abramo, se eu não estou enganado, ou, ao contrário, é uma profissão que merece ser incentivada porque os campos estão se abrindo realmente em economia? Qual é o seu ponto de vista, professor Rossetti? Essa questão, de fato, é controversa, mas como economista eu serei bastante franco, um pensamento que eu tenho há muito tempo. Eu não tenho, nem nunca tive, nenhuma vinculação com qualquer organização político-partidária, quer do país, quer do exterior. Jamais me vinculei a equipes de governo, em quaisquer de seus níveis. E não faltaram convites. A minha concepção sempre foi muito clara. Eu acho que os destinos de uma nação têm que ser entregues a um dos 2 tipos de cidadão. O primeiro, homens simples, às vezes iletrados, mas que fizeram verdadeiros impérios empresariais, começando do nada, com seu trabalho, com seu exemplo, com sua perspicácia, com sua visão estratégica, eles acabaram gerando empregos em larga escala. São homens desta natureza. Não obstante, muitos deles não têm passado por bancos universitários que têm que ser chamados a colaborar com o governo na condução dos negócios de Estado. O segundo tipo são estadistas. Conhecer economia é um dos aspectos importantes, mas não é o único. Já não basta mais, e isso faz tempo, nós trabalharmos com política econômica. Nós devemos trabalhar com a public policy,
isto é, com a política pública, que envolve a política social, a econômica, a de defesa, a de relações externas, vai muito além do fato econômico em si. Pode isto ser tarefa para economistas, mas não é necessário que a pessoa seja um economista. Isto não é suficiente. Portanto, eu acho que o economista tem um grande campo de trabalho, muito importante. Eu sempre tive e jamais estive no governo ou em partidos políticos. A agenda cheia, lotada, mas o que é que eu faço? Eu simplesmente procuro interpretar a realidade que aí está, em seus vários componentes, políticos, ideológicos, sociais, econômicos, culturais de uma forma geral. E passar esta interpretação às pessoas que têm responsabilidade de tomar decisões políticas ou empresariais. O que eu quero dizer com isto é que o grande campo do economista está muito mais no assessoramento da decisão e não na tomada da decisão em si. Não excluo que um economista assuma tais funções, mas não é condição suficiente, talvez nem mesmo necessária, que seja o economista o condutor dos negócios de uma nação. Este é o meu ponto de vista. Como já havia dito antes, foi um privilégio ter o professor Rossetti aqui conversando conosco sobre economia. Nós ficamos inteiramente à disposição do professor, tanto na faculdade, na Uniplac, quanto aqui mesmo na televisão, a qualquer época que ele passe na nossa região aqui, nos visite novamente, que venha conversar e trazer o seu ponto de vista extremamente experiente e lúcido sobre a economia brasileira. Boa tarde.